entregando ela nas mãos do Senhor Jesus, porque só Ele que pode nos ajudar e nos sustentar e nos fortalecer para que nós possamos vencer as adversidades diárias, amém? Espírito Santo de Deus, nesta noite nós queremos entregar a nossa vida a Ti, nós queremos entregar o nosso coração a Ti, queremos Te agradecer, ó Pai, por mais uma semana que se encerrou e o Senhor nos deu vida. O Senhor nos deu graça para que possamos estar aqui na Tua casa mais uma vez. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui está. Os que ainda estão no caminho, que o Senhor possa estar guardando e trazendo embaixo da Tua graça. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite para Te louvar, para Te bendizer. Pedimos que a Tua presença seja real em nosso meio, que o Senhor possa visitar cada coração nesta noite, que o Senhor venha sondar os nossos corações e que nós possamos fluir no Teu Espírito, Senhor, que nós possamos fluir no Teu Espírito nesta noite, porque a Tua presença é real em nosso meio. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade que o Senhor me concede de estar na Tua casa. Obrigado, Espírito Santo, pela vida dos meus irmãos que estão aqui nesta noite. Que a Tua presença venha ser real em nosso meio. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor porque Ele merece. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri Teu rio em mim e transbordei no Teu amor. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir na tua vida nesta noite. Teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas,
nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Diga pro Senhor que você está aqui nesta noite. Aleluia. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia. Glória a Deus. Eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia. Vamos cantar esse pedaço novamente. Vamos cantar ele com muita garra, com muita firmeza. Diga pro Senhor que você quer ir mais fundo, que você quer mergulhar na presença dele. Vamos declarar que você quer encontrar com ele no lugar secreto. Aleluia. Pois a tua glória quero ver. Mais uma vez, quero ir mais fundo. Quero
para dentro do teu quarto e feche a porta, porque é lá naquele lugar secreto que Ele vai falar com você. Aleluia, glória a Deus. Nós te adoramos, Deus, e nós nos prostramos diante de Ti, porque o nosso prazer é te adorar, aleluia. O nosso prazer é te louvar, aleluia. Nós não somos nada, mas diante de Ti nós somos tudo, porque o Senhor nos resgata do lamaçal e nos faz filhos de Deus, aleluia. Glória a Deus. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, venha, Senhor, e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Ele está aqui nessa noite. O Deus do impossível, Ele está aqui nessa noite. Aleluia. quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Creia. sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Glória a Deus. Aleluia.
os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Sempre. E os seus ouvidos, eles estão sempre abertos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Ele te vê, sabia? Ele te vê, aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados jamais. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, amém. Podem se assentar, glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Amém? Abre para mim Provérbios 11, 24.
E vamos entender um pouquinho o que é ser avarento. Quem já ouviu Quem já ouviu a palavra avarento? Quem já buscou o significado da palavra avareza? Vamos entender a raiz da avareza, onde é que ela mora? Olha só o que diz Provérbios 11, 24. Quem dá generosamente se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo, ou o avarento perde tudo. O 25 diz assim: o generoso prospera, quem revigora os outros será revigorado. Bota o 24 novamente. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas quem é mesquinho perde tudo. Tem outra versão que diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Você sabe por que deixa o 24 para mim, por favor. Quando diz assim, o mesquinho perde tudo, ele está dizendo assim, ó: o que guarda o que deveria dar. Constantemente eu vejo a minha esposa dizendo assim: nossa, tinha uma planta que eu gostava muito e cuidava com muito carinho, e ela morreu, e eu não tenho mais dela. E aí volta e meia aparece uma amiga que diz assim: você lembra que você me deu uma muda? Ela está enorme. Já fizeram várias outras mudas dela, e uma pode voltar para você. Quem doa generosamente aos outros, quem é generoso com os outros, recebe generosidade de volta. Gente, quem semeia, colhe. Semear no reino de Deus, dizimar e ofertar na casa de Deus, é um exercício de aprendizado, de que tem coisas na sua vida que você deve comer, porque Deus te deu para você se alimentar. Mas tem coisas na sua vida que você deve plantar, porque Deus te deu para você semear. Quem é egoísta, quem é avarento, quem quer guardar para si, fica pobre e não tem, falta. Gente, mas que coisa distorcida, né? Como é que alguém que está guardando com tanto anseio de não ter, fica pobre por não ter? Mas os valores de Deus são assim. A Bíblia é que diz que o reino de Deus funciona assim. Então, eu me movo pela Bíblia. Eu ouvi Luciano Subirá dando a declaração um dia e eu achei fantástico. Ele disse assim, ó: irmãos, se tivesse um versículo na Bíblia que dissesse que nós podemos voar, vocês iriam ver um homem na rua, andando, correndo, batendo os braços, esperando o cumprimento da promessa. E eu me vejo como ele, sabe? Eu digo assim, cara, ia ser doido, eu ia estar lá correndo atrás, andando, e o povo dizendo: ó, o doido. Eu disse: não, está escrito na Bíblia que se eu andasse na rua correndo e batendo os braços, eu iria voar e eu vou ver a promessa se cumprir. Não importa se faz sentido na minha cabeça ou não, mas faça um desafio consigo mesmo e não com Deus. Faça um desafio, tente. Comece a ser mais generoso, e dizimar e ofertar é um exercício, mas ajude quem não merece. Semeie na vida de quem você acha que nunca vai te retribuir nada.
Faça algo por alguém que nunca poderá fazer por você. Dizime na igreja sem se preocupar como vai ser administrado o dinheiro de Deus. Oferte na casa do Senhor com a certeza de que você está semeando em um terreno fértil e que dará os seus frutos no tempo certo. Se não desfalecermos, o colheremos. Temos que nos manter firmes. Temos que nos proporcionar a experiência de tentar ver, fazer o que a Bíblia diz e esperar o resultado. Amém? Então eu quero te convidar nessa noite, não só para você dizimar e ofertar na casa do Senhor, mas para você fazer um voto com o Senhor. Porque deixa eu dizer para você, nessa semana Deus vai colocar no teu caminho alguém para você fazer alguma coisa por ela que ela não vai merecer. E na hora que ela se colocar na tua frente, o Espírito Santo vai te lembrar. Lembra daquela palavra do pastor domingo à noite. Faça, não porque ela merece. Semeie, porque você faz parte de um reino onde os valores são diferentes. Deus vai colocar na tua semana alguém, alguma situação, aonde você vai olhar para ela e dizer assim: não é nada meu, nunca vai poder me retribuir, nunca vai poder fazer nada por mim de volta, não merece que eu faça nada, não conheço, ou não merece, ou não deveria. E Jesus vai dizer para você: faça, plante, porque é princípio do meu reino, é assim que deve andar um cristão. E espere a colheita da sua semeadura. E eu quero te chamar nessa noite para semear. A gente tem nossos envelopes que você pode estar depositando sua oferta. A gente tem o nosso Pix, que você pode fazer uma transferência. Tem a conta da igreja. Mas de alguma forma semeie na casa de Deus. Não deixe de exercitar esse doar. Entenda, eu não estou aqui querendo que você fique mais pobre. Não estou aqui querendo que você tire algo que você não pode. Quero que você faça algo que você pode. Quem lembra daquela mulher que quebrou um vaso de nardo puro e ungiu a cabeça de Jesus? Que a gente falou no culto passado. Ela fez o que podia. Jesus está te dizendo hoje: estou querendo que você faça algo que você pode. Não estou te pedindo para você fazer algo que você não pode. Mas me honre e me adore de alguma forma. Mas faça diferente, faça pela motivação correta, faça da maneira correta. E você que precisa de um envelope, nós temos aqui as nossas bênçãos de Jesus. Só estenda a mão assim que ele vai levar até você. O Eduardo, a Cecília ou o Enzo irá levar um envelope para vocês. Amém? Vamos louvar a Deus? Minha fé Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. se Deus fizer, Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém,
se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Aleluia, Senhor. Ó Pai, nós apresentamos nesta noite todos os teus filhos que estão aqui, Jesus, que vieram aqui adorar, te louvar, te adorar com o melhor que tens, Pai. Senhor, que os teus filhos adorem em espírito e em verdade e que eles façam isso com motivação correta, Pai. Senhor, que eles possam ser olhados e que as pessoas possam perguntar o que tem diferente na vida deles, aleluia. Que eles possam levar o evangelho através da tua vida, Jesus. Que nós possamos, Jesus, respirar o evangelho de Cristo. Que por onde nós passarmos, Pai, que nós possamos deixar mais e mais da luz do teu Espírito Santo, Pai. Eu oro para que não falte nada na vida, na casa, na mesa dos teus filhos, mas muito mais que isso, eu oro para que eles possam dividir com quem não tem, para que eles possam estar atentos e sensíveis, com os olhos atentos, ouvidos sensíveis, para ver, para ouvir e para sentir, discernir quem precisa de ajuda, Pai. A minha oração nesta noite é para que nós possamos entender e compreender quando o Espírito Santo falar ao nosso coração e que nós possamos pôr em prática, Jesus, os teus ensinamentos. Eu oro pela pessoa que estará trazendo a palavra do Senhor nesta noite e eu peço, Pai, seja com o teu filho, Jesus, seja com o pastor Ítalo, Pai, que o Senhor possa estar dando discernimento espiritual e que Ele possa trazer mais de Ti, Pai, que Ele possa ser instrumento nas Tuas mãos e que nós sejamos abençoados através da vida dEle. Aleluia. Amém. Eu gostaria de chamar as crianças para nós estarmos orando. Vamos? A gente vai estar orando para que vocês possam estar indo para a salinha. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós apresentamos aqui as tuas crianças, os teus filhos, Pai. Essas pessoas lindas que nós estamos vendo crescer nos teus caminhos, Pai. Nós pedimos, Jesus, cuide delas, Pai, ministra no coração delas, através da tia que estará ali com elas, conduzindo, Jesus. Que as tias que estejam na salinha sejam instruídas pelo Espírito Santo e que elas possam estar abençoando e ensinando estas crianças. Nós confiamos, Pai, essas crianças, Pai, em Tuas mãos, Jesus, e nós sabemos que o melhor o Senhor fará e que nós ensinaremos elas a andar nos caminhos do Senhor para que elas não se desviem, Pai. O nosso papel nós estaremos fazendo e que o Senhor possa estar abençoando esse momento ali delas na salinha, Pai, e o nosso também aqui. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, eu queria compartilhar com vocês que nós tivemos um estudo ontem, e você que ainda não teve a oportunidade de participar de um estudo do sábado, eu quero te encorajar a estar participando desse estudo do sábado. Gente, é algo fantástico. Quem teve no estudo ontem? Só quem teve sabe realmente do que eu estou falando. A gente faz uma leitura sistemática da Bíblia, pegando versículo por versículo, tirando de dentro dele o que ele quer dizer, com calma, sem pressa, e a gente consegue tirar das Escrituras tantas riquezas, com uma profundeza e com uma
grandeza de detalhes que não tem como eu explicar para vocês como foi enriquecedor e como o crescimento é algo assim extraordinário. Eu só posso encorajar você a estar participando. No próximo mês, o segundo sábado do mês, faça um esforço para vocês estarem presentes. É algo fantástico. Amém? Mas eu quero agora também encorajar você a estar participando do nosso grupo de vida na quarta-feira. Que essa quarta vai ser na casa de Jonas e Dayana, com fé em Deus. Se assim Deus nos permitir, nos der vida e saúde, a gente vai estar ali compartilhando. E quem participa, quem já teve a oportunidade de participar de um grupo de vida, sabe que é algo extremamente fantástico. É algo bíblico. É algo onde você vai ver o que a igreja primitiva vivia de forma literal. Porque a gente chega naquele momento, você vai ver todos nós se manifestando nos seus dons, orando uns pelos outros, uns com salmos, outros com hinos, outros com cura, com libertação, com palavra de sabedoria, com imposição de mãos. Cara, é um negócio assim sobrenatural. É lógico que eu amo o ambiente de culto de domingo, e eu amo essa adoração que a gente faz para Deus. Mas só isso aqui não é o suficiente. E por que eu estou começando o culto falando do estudo de sábado, falando do grupo de vida da quarta, e agora eu vou começar a falar do nosso tempo a sós com Ele diariamente, do nosso 15-15-15. Entenda que o 15-15-15, ele não é uma matemática exata para que você esteja lendo a Bíblia. Então deixa eu esclarecer, o 15-15-15 é um exercício onde você começa tirando todos os dias 15 minutos de leitura da palavra, 15 minutos de oração e 15 minutos ouvindo um louvor e meditando no que você orou e no que você leu. Não necessariamente tem que ser corrido, feito na mesma hora. Você pode ler a Bíblia no começo do dia, orar no final, ouvir um louvor indo para o trabalho ou no trabalho. Não importa, o importante é você fazer. Por que 15-15-15, pastor? Por que não 10-10-10, 5-5-5? Eu brinco aqui que se você fizer já está valendo. Porque o 15-15-15 é didático e não espiritual. É como se você dissesse assim, sabe aquele jogador de bola de final de semana? Os médicos dizem que é o pior que existe. Porque é alguém que não faz exercício em momento nenhum da semana. Quando chega final de semana, ele quer jogar bola amanhã todinha do sábado. E isso é muito mais prejudicial do que benéfico para a saúde dele. E na nossa saúde espiritual, alguém que nunca lê a Bíblia e senta e lê uma manhã inteirinha da Bíblia e fica um mês sem ler, é mais prejudicial do que quem não lê. E o 15-15-15 é didático porque ele quer ensinar para você que você precisa ter um tempo diário a sós com Deus. Você precisa ter um tempo onde você vai parar tudo que você está fazendo e dedicar a Ele. Você pode aplicar nisso a lei da primícia. Assim como você pode aplicar a lei da primícia em várias outras coisas na sua vida. O que é a lei da primícia? A lei da primícia é quando você pega a primeira parte de algo, o melhor de algo, e em primeiro lugar você consagra aquilo a alguém. Você está dizendo, todo o resto pertence a ti. Quando você pega o seu dia de 24 horas e os seus primeiros minutos são dedicados a Deus, você está aplicando a lei da primícia no seu tempo e dizendo, todo o restante do meu dia pertence a ti, faz dele o que você quiser, administra como você quiser e da melhor forma que você achar. Quando você pega o seu salário e diz assim, ó, a primeira parte dele é teu, acontece a mesma coisa, é a lei da primícia sendo aplicada. Quantos estão entendendo? Por que a gente está falando essas coisas?
porque a gente vai falar hoje de um versículo que eu acho fantástico. Ontem a gente falou muito de Tiago, e minha esposa estava falando hoje sobre Tiago 3, e eu lia sobre Tiago 3 e realmente é fantástico, e eu dizia assim, nossa, que legal, vou falar sobre Tiago 3. Tem um estudo sobre Tiago 3, ele disse, vai complementar o de ontem, mas o Espírito Santo disse assim, não, preciso falar com o meu povo de outra coisa. Vai lá naquele lá do Tiago 4 e abre aí para nós, Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago capítulo 4, versículo 8. Alguém pode arrumar uma água para mim, por favor? E o versículo diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente duvidosa. Coloca para mim a versão NVI. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Vocês têm noção do que esse versículo está dizendo? Esse versículo é claro, e esse versículo ele está dizendo o seguinte: olha, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E a gente tem que entender que nada na Bíblia está lá por acaso, nenhuma vírgula da Bíblia está aqui por acaso. Vocês acham que por que não está assim, ó, Deus se chegará a vocês e vocês a Ele? Porque não é assim que o processo acontece. O processo acontece de maneira inversa, porque Deus é um gentleman, Deus é um cavalheiro. Deus não força a entrada. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele não entra empurrando, Ele não entra forçando, Ele não entra se você não o convidar. Só que Ele bate na porta, Ele chama a sua atenção e diz: eu quero entrar. Mas enquanto você não se achega a Ele, nesse texto de Tiago, o irmão de Jesus se dirige a nós como um autêntico profeta, dizendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vocês. Busquem a Deus e vocês o encontrarão. E aí agora a gente tem que entender o seguinte: a mensagem de Tiago é para nós nos dias de hoje. A Bíblia não fica defasada. A mensagem de Tiago, ela é atualizada. Ela é algo verdadeiro e oportuno. E ela é mais necessária nos nossos dias de hoje do que nunca. Nós estamos vivendo numa sociedade totalmente distante dos valores de Deus, aonde as pessoas são deuses delas mesmas e o egocentrismo está tomando conta do mundo cada vez mais. A gente olha para o Instagram, a gente olha para as redes sociais, a gente olha para o Facebook, a gente vê, interessante que quando você conversa com o fundador da rede Facebook, ele diz assim: a minha ideia, quando eu criei o Facebook, era para que uma galera da faculdade discutisse ideias. E as pessoas estão fazendo disso um centro de autopromoção.
Eu quero me aparecer mais do que os outros. Entenda, eu não estou dizendo que é errado você colocar uma foto sua lá, que você foi num lugar, que você está legal. Muito pelo contrário, eu coloco, eu uso. Moderadamente, mas uso. O que eu estou dizendo aqui é que o problema não é o que é você botar uma foto lá, é a intenção com que você está colocando uma foto lá. Porque a Bíblia diz assim, ó, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para glória de Deus. Então a minha pergunta é, você está colocando uma foto lá, é para a glória de Deus? Se for para a glória de Deus, amém. Olha só, abre para mim 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, e vamos ver o que o profeta Elias adverte o povo, com esse mesmo termo dizendo, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, então Elias disse a todo o povo, aproximai-se de mim. E o povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ele repara o altar do Senhor que estava quebrado. Mas por que ele consegue fazer isso? Porque o povo ouve a voz de Deus dizendo, aproximem-se de mim, voltem-se para mim. E o que eu quero dizer para você hoje? Está quebrado? Se aproxima de Deus que Ele conserta, cara. A maioria das vezes a gente olha assim, se você pega uma sandália e quebra ela, perdão, botei o carro na frente dos bois. Se você pega uma sandália quebrada e traz para alguém, a primeira coisa que ela vai dizer é o seguinte, não, joga fora e vamos comprar uma outra nova, porque quebrou. A não ser que você seja uma criança muito arteira, querendo uma sandália nova, e quebra a sandália antiga, e diga para o pai, pai, quebrou. E aí o pai diz assim, eu sei que ela não quebrou, eu vou remendar ela de qualquer jeito e tu vai usar para aprender, bandido. Alguém fez isso, não sei quem fui, e nunca mais vou fazer de novo. Mas com Deus não funciona assim. Com Deus, quando alguma coisa quebra, a gente não troca por outra. Com Deus, quando quebra, você leva até Ele, se chegue a Ele, porque Ele conserta. Deus repara altar, repara casamento, Deus cola relacionamento, Deus cola família, Deus cola filho, Deus cola trabalho, Deus cola coração, alma, Deus cola mente, Deus conserta e restaura tudo. Só que existe uma coisa necessária para que Ele trabalhe na restauração do que foi quebrado. E qual é? Aproximem-se de mim, que o altar é restaurado, que a vida é restaurada, que o amor é restaurado. Só que o seguinte, Deus nunca restaura algo como estava antigamente. A restauração de Deus é sempre melhor do que estava. Deus nunca pega algo quebrado e deixa como estava antes de ser quebrado. Quando Deus pega algo quebrado, Ele sempre restaura de forma a ficar muito melhor do que o que estava. E a gente não vai entrar aqui no oleiro com o barro, porque não é nosso tema de hoje. Vamos para 2 Crônicas 15:2, onde o profeta Azarias também saiu ao encontro do rei Asa e do povo, dizendo a mesma coisa. E ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se buscarem Ele, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará.
Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. Gente, se você buscar a Deus, você vai encontrar a Deus. Mas se você abandonar a Deus, você vai ser abandonado de Deus. E quando você entende que quando Deus abandona você, por você ter abandonado Ele, Ele não está sendo ruim, Ele não está sendo mal, Ele está sendo educado. Eu, como pastor, já ouvi muitas vezes a seguinte frase: se Deus é tão bom e sabe o que é melhor para mim, porque Ele não me força a estar na presença dEle? Por que Ele não me força a fazer as coisas certas? Por que Ele não me força a fazer as escolhas corretas? Por que Ele não me força a amá-lo, se Ele sabe que é melhor para mim eu amá-lo? Aí agora eu vou fazer uma seguinte pergunta para vocês, que eu quero que vocês pensem nessas perguntas comigo, e eu quero fazer uma outra pergunta que eu quero gerar uma reflexão dentro de vocês. Imagina se você tem, vamos colocar aqui um pai. Quem não tem um pai ou mãe, vamos botar pais. Quem não tem pais ou mães? Quem não tem, porque faleceu, um dia teve, né? Vamos nos colocar no lugar dos nossos pais terrenos. Quem aqui amava seus pais? Independente, né? Se seu pai foi um pai maravilhoso, um pai melhor, um pai bom, um pai ruim. Cara, a gente ama. Em 90% das vezes, quando ele não é algo deturpado e distorcido por Satanás, a gente ama. Mas agora imagina, se nós como filhos amássemos os nossos pais, porque a gente não tem outra opção a não ser amá-los, que valor teria esse amor para eles? Vamos refazer. Imagina, se você que é casado, o seu cônjuge virasse para você e dissesse assim: cara, tô aqui do teu lado e te amo porque sou obrigado, não tenho outra escolha, porque se eu pudesse escolher, eu não estava aqui nem a pau. Eu te amo. Se o seu filho virasse para você e dissesse assim: mãe, pai, te amo de coração, porque sou obrigado, porque se eu não fosse obrigado, aonde que eu estava aqui perto de tu? Aí agora eu te pergunto, esse amor para você, esse estar perto para você, teria algum valor? Deus quer olhar para nós e dizer assim, ó, eles poderiam estar em qualquer outro lugar hoje à noite, mas eles escolheram juntar com a galera que me ama para ouvir a minha palavra e me adorar. Eles escolheram estar aqui hoje à noite me adorando. É a opção deles. Eles amam estar aqui ouvindo a minha palavra. Agora você imagina que valor que tem essa presença para Deus, que valor que tem esse amor para Deus. Então entenda, o nosso livre-arbítrio não é algo que nos beneficia. Deus quer um relacionamento com a gente, Deus quer uma proximidade com a gente, mas de que teria valor ou sentido uma proximidade com alguém que é obrigado a estar perto de você, que não tem escolha, que não pode estar longe? Que honra existe nisso? Abre para mim Isaías 55:6. E vamos entender que além de uma necessidade de estar perto de Deus, existe uma urgência em nos aproximarmos dEle. Olha o que Isaías diz, ele diz: busque o Senhor enquanto é possível encontrá-lo, clame por Ele enquanto está perto. Sabe o que eu queria dizer para vocês nessa noite? Existe uma urgência
em nós buscarmos a Deus. Existe uma urgência em nós procurarmos estarmos mais perto dEle. Não existe tempo sobrando para a gente fazer isso. O profeta Isaías deixa bem claro, ele diz: gente, enquanto a gente pode achar, vamos buscá-lo. Enquanto a gente consegue encontrar, vamos botar todas as nossas forças, os nossos recursos, o nosso empenho, a nossa vida, o nosso tempo em encontrá-lo. Porque haverá um tempo que não vai ser mais possível. E quanto mais a gente vai olhando para os nossos dias atuais, para a nossa sociedade, a gente vai chegando à conclusão de que o tempo está acabando, de que está cada vez mais urgente nós buscarmos o Senhor. É urgente. Quantos estão me entendendo? Busquem o Senhor enquanto é possível, porque vai chegar um dia em que as pessoas vão querer buscar Deus e não será mais possível. A Bíblia diz que haverá um momento da grande tribulação, em que o Espírito Santo vai se retirar da terra. A Bíblia diz que haverá um momento durante a grande tribulação em que a morte vai se retirar da terra, em que as pessoas vão desejar a morte, vão se jogar embaixo de caminhão, vão tentar fazer de tudo para se matar e ninguém vai morrer. Tamanho desespero. E nesse dia, se a morte elas não vão encontrar, que dirá Deus? E cada vez que a gente olha para as Escrituras e olha para os tempos que nós estamos vivendo, a gente chega à conclusão de que cada vez mais urgente a necessidade de nós buscarmos a Deus, que esse tempo está cada vez mais próximo. Porque vai ter um dia que a gente vai querer invocar a Deus e Ele não vai mais estar perto de nós. E quando eu falo nós, eu falo a humanidade, porque a igreja não vai estar longe de Deus em momento algum. A igreja nunca estará longe de Deus, porque ela achou o que estava procurando, ela encontrou. Agora deixa eu dizer para você uma coisa: diante de toda essa necessidade de buscar a Deus e essa urgência de buscar a Deus, a Bíblia é fantástica, ela nunca vai dizer para você fazer algo e dizer assim: se vira louco, dá seus pulos. Pastor, como é que eu faço para buscar a Deus? A Bíblia não diz. Jesus nunca vai falar para você fazer uma coisa que você não dá conta, ou que Ele não vai dar para você o caminho para você seguir até chegar nesse lugar. Sempre que Deus te pedir algo para você fazer, e você não conseguir enxergar os recursos, se lance sem medo, porque não vai faltar um centavo. Sempre que Deus te pedir alguma coisa para você fazer e você dizer: não tenho capacidade, entenda, Deus não está louco e Ele não é irresponsável de pedir a você algo que você não dê conta de fazer. Deus não é irresponsável de te dar um trabalho que você não seja conta de administrar, nem uma família que você não seja capaz de liderar, nenhuma prestação que você não seja capaz de pagar. Deus não some uma agulha que você não seja capaz de achar. Deus não te leva para um lugar para te matar. Se você está indo sobre o direcionamento e a vontade de Deus, pode ir sem dúvida, sem medo. E se Ele permitiu que isso chegasse até você, Ele tem um propósito. Você pode até não entender, mas confia, porque Ele é fiel e justo para fazer cumprir a tua palavra. Você pode não entender o que está acontecendo, mas confia, porque se a gente entendesse tudo dele, ele não era Deus. Eu não tenho que entender tudo de Deus, porque se eu entendesse todos os propósitos dele e tudo que ele faz na minha vida, ele não seria Deus, seria meu coleguinha. Gente, eu não consigo entender a minha esposa, que eu durmo e acordo do lado dela todo dia. Aí
Aí tem uns caras olhando para mim assim, também pastor, você pegou pesado, você quer entender a mulher, velho, aí você tá de onda, né? Eu sei que vocês olharam para mim. Agora vamos lá. Abre em Isaías 51, capítulo 17. E vamos entender algumas coisas. A primeira delas é: como devemos nos chegar a Deus? Porque a gente começou falando aqui o seguinte: olha, a gente tem que participar dos estudos, estudar a Bíblia é legal, é uma forma da gente se aproximar de Deus. Nós temos que estar nos grupos de vida, a igreja nas casas faz parte de ser cristão. A igreja bíblica se movia assim, é uma forma de a gente se aproximar de Deus. A gente tem que estar todo dia orando, buscando a Ele, um tempo a sós com Ele. Mas vamos ver o que é que a Bíblia fala, porque a gente citou aqui ferramentas e meios que a igreja que você congrega te dá para você usar essas ferramentas e se aproximar mais de Deus. Mas vamos ver o que a Bíblia fala de como eu devo me apresentar a Ele, como eu devo me achegar a Ele, de que maneira, é de qualquer maneira que eu me aproximo de Deus, é de qualquer maneira que eu me chego a Ele. Nós devemos nos achegar a Deus, como Davi afirma: desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém. Isaías 51, 17. Você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça que fez os homens cambalearem. Sabe o que Isaías está dizendo aqui? Os sacrifícios para Deus são um espírito. Perdão. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Sabe qual é a forma de você se achegar a Deus? Com o espírito quebrantado, com um coração brando e contrito. E aí agora, você sabe o que significa contrito? Você sabe o que significa chegar a Deus com um coração contrito? Significa chegar a Deus com um coração arrependido. Você já viu pessoas que se achegam a você arrogante? Você, ser humano. Tem gente que chega, deixa o versículo projetado. Tem gente que chega a você arrogante, chega e diz assim: rapaz, e não sei o que, e eu vim aqui e eu estou querendo saber. Você olha assim: rapaz, você está achando que você vai conseguir? O que é que essa arrogância é sua? Você poderia até estar disposto a ajudar, a dar, a ceder, mas quando você vê aquela abordagem com arrogância, e a gente olha para Deus e a gente quer chegar a Deus intimando Deus, colocando Deus na parede, porque você tem que me abençoar, você tem que me honrar, você tem que me dar, porque eu mereço, porque eu fiz isso e eu fiz aquilo. Isaías diz assim: não, filho, a gente não chega a Deus assim, não. Quando a gente vai se achegar a Deus, a gente chega a Deus assim: Senhor, o Senhor mais do que ninguém sabe que eu sou pecador. O Senhor sabe mais do que ninguém que eu não mereço. O Senhor sabe mais do que ninguém que eu não dou conta. O Senhor sabe mais do que ninguém que sozinho eu não consigo. E Isaías diz que esse coração ele não despreza. Perdão, Davi. E você sabe por que Davi fala isso para nós? Que um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilde,
Ele não despreza, porque Davi faz a maior das burradas de toda a vida. Davi é tirado do lugar, do meio das malhadas, é tirado do lugar escondido, é levado para o palácio, e lá ele despreza Deus, despreza seus ensinamentos, ele comete as maiores atrocidades, assassinato, adultério, planejar a traição de um amigo, ele faz as maiores crueldades que um amigo pode fazer com outro. E esse Davi chega diante de Deus e Deus diz assim, ó: esse homem é segundo o meu coração. Por quê? Porque ele era pecador e cheio de defeito? Não, porque ele entendeu que um coração quebrantado, que um coração arrependido, Deus não despreza. E Ele está dizendo para nós hoje: ei, não importa o erro que você fez, cara, seu pecado pode ser rubro como o carmesim, ele pode ser mais vermelho do que o sangue escarlate, ele pode ser sujo como você não tem nem coragem de ficar pensando nele, porque te incomoda. Davi diz assim, ó: se você se achegar a ele com um coração quebrantado, ele não vai te desprezar. Ele não me desprezou, mesmo diante de tantos erros, tantas falhas. Não estou encorajando você a errar, não estou encorajando você a pecar, não estou encorajando, dizendo você assim, ó, toca o terror que Jesus perdoa. Toda atitude nossa tem consequência, toda semente lançada germinará e o fruto brotará. Davi colheu as consequências das suas atitudes, não é a mensagem de hoje, mas Davi sofre semelhantemente ao que ele semeou de forma muito maior. O que Davi fez às escondidas com a esposa de Urias, seu amigo, companheiro de guerra, alguém que dava vida por ele, seu filho fez com ele às claras, no meio da cidade, para todo mundo que quisesse ver a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe numa proporção maior do que a que você plantou. Vocês estão entendendo? Então Deus quer que você busque a Ele, mas você entenda. Gente, a gente tem que chegar a Deus com um coração quebrantado, a gente tem que chegar a Deus sem prepotência, a gente tem que chegar a Deus com um coração contrito, quebrado na presença dEle, entendendo o seu lugar, entendendo o que você é, entendendo o que Ele é, se colocando perto dEle com humildade, dizendo: Pai, eu sei que eu não mereço, mas tira de mim o Teu Espírito, não tira de mim o Teu Espírito, não tira de mim a Tua presença. Quantas vezes a gente diz: eu preciso me aproximar mais de Deus, aí eu começo a orar, eu disse: Senhor, o Senhor viu que eu dizimei, né? O Senhor viu que eu ofertei na casa do Senhor, agora o Senhor que sabe agora. Vocês acham que eu estou brincando? Esses dias eu vi um negócio na internet que a gente brinca, a gente leva na brincadeira, mas às vezes é umas coisas muito sérias. Tinha um irmão orando por alguém que tinha roubado alguma coisa de um outro cristão, e a oração dele por aquela pessoa que tinha feito alguma coisa errada era mais ou menos assim: Pai querido, dá um infarto nele agora, que um caminhão atropele ele agora, que os braços dele sejam arrancados nesse momento. Eu disse: misericórdia, Jesus. E aí está se achegando a Deus, e um camarada desse entendeu a mensagem de Jesus. E você sabe que quantas pessoas oram desse jeito, de maneira séria, achando que estão buscando a Deus dessa forma? E às vezes por falta de conhecimento a gente faz muita coisa errada. Ontem a gente falou muito sobre a maledicência, e eu fiquei assim: talvez nós faremos um segundo estudo sobre maledicência, talvez eu vou fazer algo para a gente estar colocando no nosso canal do YouTube, mas é muito importante. Eu era um maledicente de carteirinha.
porque eu não tinha conhecimento do que era maledicência. Ninguém nunca tinha ensinado para mim o que era maledicência, como era algo tão sério e abominável aos olhos de Deus. E ontem no estudo a gente ficou sabendo o que é, como é, o que ela causa, quais são as consequências de ser e como evitar. E aí eu estou dizendo para você como é importante a gente participar do estudo. Mesmo que eu queira fazer alguma coisa para colocar para vocês, não tem como eu resumir um estudo de 3 horas com café, bolacha, goiabada. O que tinha mais, irmão? Chocolate quente, bolo, café, cuca, bolo sem glúten, chá e o pau quebrando lá. Não tem como você resumir tudo isso em 1 hora. Por isso eu encorajo vocês, se esforcem para estar fazendo parte. São ensinos preciosos. Agora vamos lá, Hebreus capítulo 4, versículo 16. O escritor sagrado nos dá um outro conselho de como nós devemos nos achegar a Deus. Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Sabe qual é uma outra forma de como nós temos que nos aproximar de Deus? Com confiança de que vamos receber. Sabe quantas pessoas se aproximam de Deus assim? Eu vou lá no culto hoje. Vai que Ele fala comigo, né? Uma hora. Pode ser que, quem sabe, talvez. Vou orar aqui que uma hora Ele cura, quem sabe. Estou me aproximando de Ti, ó. O Senhor que sabe, você pode fazer a cura a hora que você quiser. Se também não quiser também não fazer, né? Uma hora está ocupado lá, tanta bomba no Iraque. Essa não é uma forma de se aproximar de Deus. O que eu quero dizer para você hoje? Não é só se aproximar por aproximar. Não é não é só você estar perto de alguém por estar perto de alguém. Tem uma forma correta de você estar perto de alguém. Se você não se aproximar de Deus confiante de que Ele é misericordioso para atender às suas necessidades e confiando de que Ele vai fazer, a sua aproximação vai ser ineficaz. Você vai deixar de desfrutar da misericórdia de Deus. Quantas pessoas chegam para Deus e aproximam-se de Deus buscando Ele, dizendo: eu não mereço ser perdoado, eu sou um desgraçado mesmo, eu nunca vou ter isso, eu nunca vou conseguir um marido, eu nunca vou conseguir um emprego, nunca vou sair da casa dos meus pais, eu nunca vou conseguir um novo amor, nunca mais vou amar ninguém, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais vou convidar o pastor a passar uma carne lá em casa, nunca mais. E a gente já vai vendido, você já chega vendido, você já chega dizendo que não vai dar certo, dizendo que Ele não. E o mais perigoso aqui não é dizendo que não vai dar certo, é dizendo que Deus não é capaz de fazer. O maior perigo aqui, porque quando você chega para Deus e você se achega a Ele, dizendo, você chega a Ele sem confiança, o maior perigo não é você desacreditar de você, é porque você está chegando até Deus e dizendo para Ele assim: estou me aproximando de Ti, mas eu acho que você não tem capacidade de me ajudar não. Aí você diga: eu não estou falando isso para Deus não. Não, você não está falando isso para Deus, você está chegando nele e não confiando que Ele tem misericórdia para te dar. Entenda que você está, não às vezes com a sua boca, mas a sua atitude está dizendo: você não tem capacidade. Estou me encostando perto de você, mas você não tem capacidade de me ajudar. Eu não confio que você vai me ajudar. Gente,
Você já levou um carro para arrumar numa oficina e você não saía de perto do mecânico porque você disse assim, esse cara entende menos de carro do que eu. Não posso deixar esse cara sozinho mexendo nisso. Você já levou uma roupa para arrumar numa costureira e quando você chegou, que você viu ela começar a cortar, você disse assim, Jesus, onde é que eu entrei? Ei, filha, deixa eu cortar aí para você. Não mexe não, eu estava pensando que eu não queria nem fazer esse negócio agora. E você não sai de perto, e você não deixa ela fazer sozinha. E aí ele está mexendo aqui numa coisa, você diz, não, cuida, não, mais para cá assim, aí, aqui assim, isso. Aí a pessoa olha assim, diz assim, você não confia que eu sei fazer o que eu estou fazendo? Deus está dizendo para nós essa noite, não adianta você se achegar a Deus, dizendo para Ele, não confio que você tem capacidade de cuidar da minha vida. Não confio que você tem capacidade de curar a minha doença. Não confio que você tem capacidade de curar, de me perdoar, de me transformar, porque eu sou muito difícil. Esse achegar a Deus é ineficaz. Não é só você vir aqui e entregar seu dinheiro na igreja. Não é você só vir aqui e bater seu ponto no culto. Estava lá, cheguei com todo mundo. Fui o primeiro a chegar e sair só depois de todo mundo. E nem tomei o café tudo no final. Deixei um pouquinho para o pastor. Não é você só fazer por fazer. Tem uma forma correta de você fazer. Olha só o que Jeremias fala em 29:13. Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. O Senhor fala por meio do profeta dizendo: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus necessita que nós não só o busquemos por buscar. Ele diz, vocês me buscarão e vocês me acharão, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. De toda a vossa alma, de todo entendimento. Entenda que enquanto você estiver buscando Deus pelas metades, essa busca vai ser ineficaz. Enquanto você estiver procurando a Deus por uns lados, você diz assim, não, eu quero que Deus comande a minha vida. Como? Não, eu quero que Ele comande quando eu estiver dirigindo, quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver subindo no telhado. Mas quando eu estiver assando uma carne, pode deixar só eu, não precisa. Quando eu estiver gastando meu dinheiro também, não precisa de auxílio, deixa comigo. Deus disse assim, ó, olha, enquanto vocês estiverem me buscando parcialmente, me colocando na sua vida em um dos lugares que está vago, essa busca vai ser ineficaz. Eu falei aqui no último culto, Deus não quer um lugar no teu coração, Deus quer o teu coração. Deus não quer um lugar na tua vida, Deus quer a tua vida. Enquanto você não estiver buscando Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, enquanto Ele não for a coisa mais importante na tua vida, essa busca não vai ser bem sucedida. Aí você diz assim, então é em vão, pastor? Não, não é que não vai ser em vão. Não é que quem busca a Deus pelas metades não encontra Deus. Mas é que quem busca Deus pelas metades só desfruta das metades de Deus. Quem busca Deus em uns pedaços, encontra uns pedaços de Deus. Quem busca a Deus em 10%, encontra 10% de Deus. Quem busca a Deus a 50%, encontra 50% de Deus. Eu tenho muitos amigos que são dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, que são extremamente generosos e têm uma vida financeira
próspera e estão tudo indo para o inferno. Porque entenderam que Deus não é dinheiro, que o dinheiro não é o Deus dele. Entenderam o lugar que Deus tem que o dinheiro tem que ocupar na vida deles. Mas não entendeu que Deus não quer comandar e controlar e abençoar só o dinheiro deles. E eu conheço muitos amigos que é o contrário, que está indo para o céu, que está indo para uma vida eterna junto de Deus, mas que vai viver uma vida financeira enquanto estiver aqui desgraçada, porque quer administrar sozinho, tendo um Deus fantástico e extraordinário ao lado dele, para poder ajudar, abençoar. Eu não estou dizendo de dizer assim, de abençoar. Deus não quer 10% do seu dinheiro, Deus quer 100% do seu dinheiro. Deus quer pegar os 100% que você tem e dizer assim: eu quero administrar com você e ajudar você em 100% de tudo que você tem, de tudo que você é. Enquanto você estiver buscando Deus pelas metades, você vai estar achando Deus pelas metades. É simples a matemática, a conta é simples. E aí agora Deus pede que a gente busque Ele com todo o nosso coração. Agora vai lá em Tiago capítulo 4, versículo 10. E eu quero convidar nossa equipe de louvor para a gente estar adorando a Ele com as nossas vozes. E vamos ler Tiago 4, 10. Nós temos que nos chegar a Deus humildes. Tiago 4, 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele os exaltará. Gente, sabe qual é uma das formas de nós nos chegarmos a Deus? Nos humilhando. Por quê? Porque se Ele diz assim, ó, humilhai-vos diante de Deus e Ele te exaltará, o versículo também diz assim: se exalte diante de Deus e Ele te humilhará. Porque quando você se exalta, é uma coisa. Quem já viu alguém se exaltando? Alguém se promovendo? Alguém querendo a si mesmo exaltar? Quem já viu? Já? Amém? Tem eficácia em alguém se exaltar, alguém ficar, não, vamos promover eu aqui, que eu sou bom e eu sou legal, e eu quero dizer para vocês que eu sou bem sucedido, que eu sou isso, eu sou aquilo, vamos chegar perto de mim, vamos estar comigo, eu sou uma pessoa legal, e aí ficar botando, eu sou o melhor cara do mundo, eu sou o melhor pregador, eu sou o melhor isso, eu sou o melhor aquilo, porque eu sou bom. Você já viu uma pessoa dessa conseguir fazer isso por muito tempo sem ser humilhado por Deus? Só que a Bíblia diz o seguinte: você quer se achegar a Deus, e você tem que se achegar a Ele, e você tem que se achegar a Ele depressa. É urgente nós nos aproximarmos dEle, mas Ele diz: ei, se aproximar dEle de forma humilde, nos humilhando, nos colocando no lugar que nós devemos estar e Ele no lugar que deve estar. E eu não estou falando aqui, gente, de você chegar para Deus declarando miséria, não. Porque tem muita gente que você vai conversar com ela e você diz assim: nossa, irmão, que legal, que palavra legal que você trouxe. Não, eu não sei fazer nada não, sou um desgraçado, sou um miserável, não sei nem conversar, sou tão feinho, tão pobrezinho. Estou falando de você ficar assim nessa comiseração, se humilhando, não. Eu estou dizendo de você chegar diante de Deus com um coração humilde. De você chegar dizendo para Ele: Senhor, o Senhor sabe que eu não dou conta só. O Senhor sabe que eu sou fraco.
O Senhor sabe que eu sou pecador. O Senhor sabe que eu sou falho. Mas eu estou me aproximando de Ti, com esse meu coração humilde, de todo o meu coração, quebrantado, humilhado, e me colocando diante de Ti. Eu quero te convidar, nesta noite, para você ficar de pé. Eu quero orar por você. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Projeta para mim Salmos capítulo 6, versículo 9. Salmos capítulo 6, versículo 9. O Senhor nessa noite, Ele quer dizer para você: eu te amo. Eu estou esperando ardentemente a sua súplica, a sua volta. Salmo 6:9 diz assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Deixa eu falar para você uma coisa: se o salmista diz o Senhor ouviu a minha súplica e o Senhor aceitou a minha oração, ele diz: quem se achega de mim de maneira diferente do que foi dito nessa noite, eu não ouço, eu não aceito. Muitas vezes as nossas orações não são ouvidas, as nossas súplicas não são ouvidas, porque a gente está chegando a Deus de modo errado, de modo diferente do que Ele nos instrui. Abre para mim o mesmo Salmo, capítulo 40, versículo 1. E eu quero que você guarde muito o que Deus quer tratar com a igreja dele nesta noite. Salmo 41. O Senhor está sempre pronto
Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Deixa eu falar uma coisa para você: o Senhor está sempre pronto para nos atender, para nos socorrer em nossos momentos de dificuldade, mas Ele precisa que a gente esteja diante dEle. Ele precisa que a gente se achegue até Ele, para que Ele possa ouvir o nosso clamor. Ele precisa que a gente se aproxime, que a gente dê um passo em direção a Ele. E o que Deus precisa que a gente faça é que a gente se achegue a Ele com um coração quebrantado e contrito, e confiante e humilde. Deus quer que você se aproxime dEle com um coração quebrantado, contrito, confiante e humilde. Deus precisa que você se chegue a Ele com um coração quebrantado, contrito, confiante e humilde. E não vai ter desprezo, vai ter cuidado, vai ter proteção, vai ter amor, vai ter carinho, vai ter necessidade suprida, vai ter socorro, vai ter ouvidos inclinados ao nosso clamor. E eu quero declarar na tua vida hoje a misericórdia de Deus, a porta aberta, a cura. Eu quero ministrar a cura na tua vida hoje, porque Deus tem olhado para você e tem dito: ei, eu tenho visto você se aproximar de mim com um coração quebrantado, eu tenho visto você se aproximar de mim com um coração contrito, confiante, humilde, e eu quero te curar, eu quero te transformar, eu quero te regenerar, eu quero te revigorar nessa noite, porque quem me busca acha, quem bate é aberto. E eu estou aqui diante de pessoas que têm me buscado. Se você está aqui nessa noite, você está me buscando, e eu tenho me agradado, e eu estou dizendo: eu estou trabalhando, eu estou curando, eu estou transformando, eu estou presente, eu quero ser encontrado, eu estou sendo achado. Mas existem muitas pessoas nessa cidade que ainda necessitam da minha presença, que não estão ouvindo eu bater na porta, e eu quero te transformar para você levar essa oportunidade a outras pessoas. Eu quero te curar, eu quero te dar saúde, eu quero restaurar a tua saúde, para você levar essa oportunidade para mais pessoas que precisam ouvir o meu nome, mais pessoas que precisam ter conhecimento de como é que eu quero ser buscado, porque eu quero ser achado. Pai querido, que nessa semana nós possamos te encontrar de uma forma diferente, que nessa semana a gente possa ser ponte para as pessoas te encontrarem, que elas possam olhar para nós e elas possam te enxergar. Pai querido, nos dê a melhor semana das nossas vidas, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês.